Bom, o Brasil traz em sua história marcas de repressão a manifestações de toda a natureza ao longo da sua história. Então, além do nosso país, vou citar alguns: Colômbia, Honduras, México, eles estão entre os países mais perigosos do mundo para jornalistas, onde poucos dos crimes cometidos contra esses profissionais são investigados ou os culpados presos ou processados. Enfim. Então, direito à informação e liberdade de expressão são direitos dos cidadãos. Liberdade de imprensa é um direito acessório das empresas jornalísticas, a gente sabe disso. Vamos saber mais sobre esses conceitos? Nos ajudam nessa o advogado Alexandre Fidalgo. Olha que bonitão que você está, Alexandre, dá uma olhada. E o historiador Daniel Gomes de Carvalho. Você também está lindo, Daniel. Obrigado por terem vindo, viu? Obrigado a você. Fiquem à vontade, estão em casa, ainda vamos falar sobre isso, que é um assunto que me interessa profundamente. Começando. Meninos, a liberdade de expressão é a base para a liberdade de imprensa? Eu acho que elas são coisas distintas, né? Sim. Mas o surgimento das duas, historicamente falando, está muito próximo. Existe um texto em inglês chamado Areopagítica, de um inglês chamado John Milton, que muitos consideram um marco no surgimento da ideia de liberdade de expressão. Está aí nesse texto, feito no contexto da Revolução Inglesa, de umas guerras civis que aconteceram no século XVII. É a primeira vez que alguém coloca com clareza de que, em vez de reprimir uma ideia que a gente considera falsa, é muito melhor, é muito mais proveitoso que a gente exponha essa ideia e a gente coloque essa ideia no debate para que essa ideia se aperfeiçoe. Então, é a primeira vez que alguém deixa com clareza na história do Ocidente que a pluralidade de ideias é melhor para o aperfeiçoamento da sociedade do que o contrário. Está correto. Porque a gente vê, né, coisas que eu não consigo me esquecer. Por exemplo, agora até pouco tempo atrás, os Kirchner perseguindo o Clarim. Lá na Rússia, meu Deus do céu, pau come. Mesmo aqui, nós, na época do governo militar, o Estadão publicava a receita de bolo, né, na primeira página. Enfim, não sei. Quando é que as primeiras formas de imprensa, como... Estou falando de Gutenberg, estou lá para trás, na época da impressão mesmo, né? Começaram no mundo. Existiam restrições? Sempre existiu. Sempre, desde o surgimento da imprensa no Brasil e no mundo, ela surgiu com restrições. No caso do Brasil, a gente não teve uma imprensa independente na época da colônia, até porque a gente não tinha meios para produzir jornais, nem tinha mercado para isso aqui na época da colônia. Zero. Mas quando a família real vem, em 1808, se instala a imprensa régia. Mas para você publicar um jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, nosso primeiro jornal, você tinha que passar por censores. Curiosamente, o primeiro jornal brasileiro independente não foi publicado no Brasil. É verdade, é verdade. Ele era publicado em Londres. Hipólito José da Costa, né? Que bonito. É verdade, é verdade. E foi proibido no Brasil várias vezes de ser lançado. Esse é o livro da imprensa régia, naquele livro ali. Legal. Então, olha que lindas as gravadoras, gente, espetacular. Olha o cara com estilo, a Gazeta do Rio de Janeiro aí, ó. 1808. 1808. By appointment to His Majesty. Então, João VI, olha que bacaninha isso. Bom, existe, na verdade, um limite para a liberdade de expressão. Vê se você fala alguma coisa, Alexandre. Você não falou nada até agora. Tem limite para isso, para a liberdade de expressão? Ranivon, eu entendo que não. Né? Porque quando nós falamos de limite, a gente entende, e eu entendo, que seria um espaço em que a liberdade de expressão, e sobretudo a atividade jornalística, ela não poderia ir, não poderia alcançar. A gente poderia pensar, humor, um determinado assunto não poderia ser objeto de uma crítica ou de uma narrativa jornalística ou de uma atividade de imprensa. Nesse sentido, não há limite. Em qualquer área, em qualquer assunto, a atividade jornalística pode e deve. Deve, por conta de um pressuposto democrático, atuar, né? Isso não significa que não ter limite não tenha responsabilidade. A responsabilidade sempre existe, sempre que houver uma atitude excessiva e ilegal do ponto de vista jurídico, né? Então, respondendo, efetivamente, isso é uma questão que muitos perguntam e se assustam quando, na verdade, a resposta é não há limite.
Mas o limite, então, pressupõe uma permissão absoluta, uma irresponsabilidade? Não permite, são coisas diferentes. Qual é a tua opinião, Daniel? Eu acho que existem duas posições distintas, né? Existe uma posição mais forte na cultura norte-americana de que divulgar um fato equivocado ou uma informação equivocada, isso está errado, isso não pode. Mas de que divulgar uma opinião que nós consideramos equivocada não deva ser algo reprimido. A posição, que é muito forte nos Estados Unidos, é que se alguém divulga uma opinião errada, não deve ser o Estado que deve reprimir essa opinião, deve ser a própria sociedade que deve se mobilizar, não pela força, mas por manifestações, discussões, e a própria sociedade deve elaborar um debate em cima disso. Mas existe uma outra posição, que é mais forte na Europa. Na Alemanha, por exemplo, um professor que eventualmente quiser relativizar o Holocausto, ele pode ser penalizado. Né? Então, no mundo europeu, existe uma posição mais forte de que a liberdade, ela, como todo direito, ela não é absoluta. A propriedade não é um direito absoluto, a igualdade não é um direito absoluto e a liberdade também não. Ela tem um limite, que é a lei, que é a liberdade do próximo. Eu vou dizer, isso me parece mais uma censura ética. Mas é uma censura. Sim. Não é? Você está falando de lei, né? E a lei brasileira tem essa lei do direito de resposta. Eu, inclusive, já fui beneficiado por essa lei, que disseram uma grande bobagem, um jornalista num artigo, e o cara teve que se retratar. E ele se retratou e eu escrevi uma carta que foi publicada. Essa é a minha carta. Agora, isso você não acha que faz uma distinção entre opinião e informação? E isso não deveria se fazer essa distinção? Eu acho que sim. Tem uma coluna num site jurídico, consultor jurídico, e escrevia em 2015 um artigo exatamente sobre isso. No Brasil não se faz. No Brasil não tem essa distinção. Fato e opinião é tratado da mesma forma. Eu acho que a lei que nós temos, 11.188, salvo engano, de 2000... Isso é um jurisconsulto falando, faz de conta que entendeu. Desculpa. Estou brincando, imagina. A lei de resposta no Brasil, ela é recente e é mal redigida. De toda forma, ela é interpretada como se opinião e fato pudesse constar de um texto de resposta. Certo. Na minha opinião, não deveria. Opinião, ela não cabe uma resposta ou uma retificação, ela cabe a outros meios judiciais. Se eu tenho uma opinião que é ofensiva, cabe uma ação própria para isso, uma reparação, um crime. Eu acho que a resposta ela deveria se ocupar, isso do ponto de vista jornalístico, da atividade de imprensa, deveria se ocupar de mensagens e informações equivocadas, erradas. A correção da resposta à matéria, à publicação dada. Correto. Isso, o Ronivon, se me permite, claro. É assim na Espanha, é assim, eu acho que até inclusive na Alemanha. Né? Há uma diferença entre fato e opinião. Aqui no Brasil não foi tratado dessa forma. Deveria ser. Daniel, ser condenado pelo povo ou por intelectuais em função de uma opinião não é novidade, a gente sabe disso. Nós temos exemplos históricos disso, né? Sim, o Stuart Mill, no livro On Liberty, sobre a liberdade, que é o principal livro do século XIX sobre a liberdade de expressão, ele fala sobre isso e ele cita o exemplo mais fácil que a gente pode usar, que é o exemplo do Sócrates. Ninguém vai duvidar de que o Sócrates é o pai da nossa tradição filosófica ocidental, ninguém vai duvidar da inteligência do Sócrates. Ele foi condenado pela população como alguém que renegava os deuses, corrompia a juventude, né, pelas suas opiniões. O Stuart Mill lembra ainda um outro exemplo, que é o exemplo de Jesus, também condenado pelos homens da época dele. Então, o Stuart Mill ele fala que a gente sempre tem que o grande esforço da liberdade de expressão, o teste para ver se você defende mesmo a liberdade de expressão, é você defender a liberdade de alguém falar algo que você discorda absolutamente. E não que para isso você tem que tomar cicuta. Não. Que absurdo. Bom, para vocês, como é que está a situação da liberdade de imprensa aqui no nosso país? Quem fala primeiro? Eu acho que também, a respeito disso, em determinado momento nós tratei isso, não só no Brasil, mas na América Latina. No Brasil, se a gente observar os grandes centros, a gente até pode entender que a atividade jornalística, a atividade de imprensa, ela tem sua liberdade.
volta e meia você tem um outro posicionamento do Estado, ou do Poder Judiciário, ou do Poder, uma tentativa de legislar, de regular, e isso me parece censório e contrário à Constituição, e contrário, inclusive, a uma democracia plena. Mas a gente pode enxergar nos grandes centros do Brasil uma atividade jornalística plena. Mas isso só nos grandes centros. Se a gente for para o interior, mesmo interior de São Paulo, o interior do país, jornalistas, aquele de contato direto e imediato com aquele político, com aquela autoridade pública, que na maioria das vezes ocupa o noticiário, há uma pressão, há uma intimidação e há um cerceamento sem dúvida alguma. Tem um caso, rapidamente, que eu participei aqui no interior de São Paulo, defendendo um determinado jornal, e um proprietário desse jornal, estávamos no restaurante e entrou a comitiva. Esse jornalista era bastante crítico ao candidato que disputava a prefeitura daquela cidade. A comitiva entrou e imediatamente ele foi ameaçado por telefone. Isso é um exemplo de uma cidade relativamente grande aqui do interior de São Paulo. Então, se a gente pega registros de associações que medem a violência contra a atividade jornalística dos profissionais de imprensa, como você falava no início do programa, você identifica no Brasil e, sobretudo, na América Latina, uma agressão violenta aos profissionais de imprensa. É isso mesmo. E eu acho que na questão da liberdade de imprensa, agora indo por um outro caminho, né, levantando algumas outras questões, antigamente a gente tinha o problema do Estado, da repressão, a liberdade de imprensa, que ainda continua um problema pelo mundo afora, mas ainda existe hoje um outro problema, a liberdade de imprensa, que é a questão dos monopólios, né? A gente tem que sempre lutar para a gente ter a maior diversidade possível. A gente vê pessoas tendo dificuldade de abrir rádio, de abrir outros canais de comunicação. Acho que a pluralidade é sempre o caminho para a liberdade de imprensa. E tem uma coisa que eu acho muito mais complexa nisso tudo, é que muitas vezes opiniões que certas pessoas têm acabam se transformando em dogmas, às vezes até em seitas. Eu entendo como quiser. Quero agradecer a vocês, que a moça está com uma placa ali horrorosa, eu detesto aquela placa, mas enfim, já falamos, segundo eles, o suficiente. Alexandre Fidalgo, que é o nosso jurisconsultum, e o Daniel Gomes de Carvalho. Agradeço muito a vocês, que é o historiador, e pergunto se querem deixar algum recado. Deixa eu começar. Acho que o recado é para a sociedade, né? Eu acho que a democracia e a liberdade de expressão é um pressuposto dela, depende principalmente da sociedade. Em vigiar excessos até da atividade de imprensa, vigiar os seus representados, e estamos próximos aí de um novo pleito que vai eleger nossos representantes, vigiar e fazer e exercer essa liberdade de expressão. Isso é uma construção com o tempo e que na verdade, robustece a democracia ainda recente no Brasil. Bom, um recado e um convite, né? Também um recado, existe uma fala que todo mundo tem, que é falar assim, a minha liberdade termina onde começa do outro, começa onde termina do outro. E eu queria que a gente pensasse em substituir isso por uma outra máxima. A minha liberdade começa quando a do outro começa também. Quer dizer, se você fala que a minha termina quando começa do outro, você fala que eu posso ser livre enquanto todos os outros são escravos, né? Lembra que grandes pensadores como Locke, Voltaire, eram todos defensores da escravidão. Então a gente ter o sentimento de eu só ser livre quando eu sentir que a liberdade é de todos também. Eu não me sinto livre vivendo num país de escravos. Eu queria convidar as pessoas a visitarem meu canal no YouTube, Se Liga Nessa História, que eu tenho com os outros amigos professores. Tem sociologia, tem filosofia, história. Fazer esse convite aí, tem mais coisas, mais temas. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Muito legal. Então é isso aí, Brasil. Não podemos deixar que calem a nossa voz. Esse foi o trabalho do cartunista Tony D'Agostinho, adorei, que apresenta suas obras agora na exposição Futebol Cabeça.
com inspirações no Mundial desse ano. Será em estações do metrô aqui em São Paulo. Olha que coisa fácil. De 10 a 30 de junho, no metrô República. De 10 a 31 de julho, no metrô Santana. E de 10 a 31 de agosto, no metrô Vila Prudente. Grátis e imperdível para quem gosta de arte. Você gostou? Então clica lá, facebook.com/arte de Tony D'Agostinho, para você conhecer ele melhor.